Paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a você, meu irmão, que Deus abençoe a você, minha irmã. Vamos estar iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Juízes, Juízes e Ruth, a história do passado que nos alerta para o presente. Estamos já na 6ª lição da revista e o tema da lição é Jefté, o 8º juiz, Ibizan, o 9º, Elon, o 10º, e Abidom, o 11º. O texto áureo diz assim: não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Emon. Isso está lá em Juízes, no capítulo 11, no versículo 27. E a verdade prática diz: dependemos de Deus, pois Ele é o nosso socorro. Que a nossa dependência esteja sempre no Senhor, e não no nosso braço forte, não na nossa capacidade, na nossa sabedoria. Então, que o Senhor seja o nosso socorro. Como diz o salmista, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A lição que vamos estar estudando, ela tem 3 unidades. E a primeira unidade ela vai tratar sobre o juiz improvável. A segunda unidade, a vitória de Israel e o voto de Jefté. E a terceira e última unidade vai falar sobre os conflitos internos. Com o estudo dessa lição, o objetivo dessa lição é de reconhecer as nossas limitações. Segundo objetivo, viver segundo os propósitos de Deus. E o terceiro objetivo é crescer em conhecimento de Deus. A lição ela está baseada no capítulo 11 e no capítulo 12 de Juízes. Mas precisamos fazer um breve relato do final do capítulo 10 para que possamos entender melhor o chamado de Jefté. E eu aconselho você, meu irmão, minha irmã, que acompanhe a leitura da revista, se caso você tenha acesso, e também faça a leitura antecipada do capítulo 11 e do capítulo 12 para o seu melhor entendimento. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil, e se você ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações, dê o seu gostei, para que possamos aí cada vez mais ser motivados a trazer esse conteúdo semanalmente para meus queridos irmãos. A introdução da revista ela vai dizer assim: a apostasia de Israel segue gerando opressão dos filisteus e dos amonitas por 18 anos, mas Deus novamente mostra misericórdia. Um homem sem qualificações morais, mas com fé suficiente para entregar-se à vontade de Deus, é usado para comandar a nação contra os amonitas e julgar a Israel por 6 anos. Para que a gente possa entrar no conteúdo da revista, vamos fazer um breve relato lá no final do capítulo 10 do livro de Juízes. A partir do versículo 6 a gente vai ver. Então vamos ver no versículo 6 do capítulo 10 que o povo de Israel agora começa a adorar os outros deuses, vira as costas para o Senhor e começa a adorar e servir os deuses Baliins, Astarote, os deuses da Síria, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses do filho de Amon e os deuses de Filisteus, e deixaram o Senhor e não serviram mais. O povo de Israel agora passa a ser oprimido, passa a ser agora subjugado pelos povos inimigos. E eles passam 18 anos sendo subjugados, sendo oprimidos, sendo explorados. E chega um momento em que eles vão agora clamar ao Senhor, por auxílio do Senhor. E todas as vezes que o povo de Israel clamava ao Senhor, o Senhor com a sua misericórdia, com a sua graça, estendia-lhe as mãos, ia lá e livrava, levantava um homem, um juiz, levantava um libertador para livrar esse povo da mão dos seus inimigos. Só que dessa vez, quando esse povo clama novamente ao Senhor para que ele viesse libertá-lo, Deus agora dá uma resposta diferente das demais que outrora havia dado.
Agora ele diz assim, olha, já que vocês me deixaram, me largaram, me trocaram por outros deuses, por esses deuses, agora vá e recorra a eles, para que eles possam libertar vocês agora dessa opressão. Então Deus, ele simplesmente não atende mais agora a solicitação, o clamor desse povo. Então no versículo 15 do capítulo 10, a gente vai ver que parece que agora o povo de Israel, ele muda totalmente seu comportamento e recorre a Deus de todo o coração, porque ele diz assim, Senhor, sabemos que nós pecamos contra ti e tudo o que se passa conosco nós merecemos, então faça conosco o que o Senhor quiser, o que o Senhor bem entender, né? E aí eles, depois de declararem isso ao Senhor, eles tiram os deuses alheios do meio deles e passam a adorar o único Deus. Então isso acaba aquebrantando o Senhor, acaba fazendo com que realmente o Senhor venha e levante agora um novo libertador, levante agora um juiz para que ele venha julgar as causas do povo e libertar esse povo da opressão que estava passando na mão dos filisteus e dos amorreus. A convocação que a gente pode ver lá no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim, versículo 1, era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté, lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo 3, então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com eles saíam. Versículo 4, passado algum tempo pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões a Gileade buscar Jefté à terra de Tobi e disseram a Jefté, vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Versículo 7, porém Jefté disse aos anciões de Gileade, porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estais em aperto? Então, a gente vai observar que agora o povo de Israel está sendo subjugado pelos amonitas. Então, os anciãos de lá de Israel vai até Tobi, vai até a presença de Jefté. Então, os anciãos agora recorrem a Jefté, pede para que ele volte agora para Gileade, para que ele venha liderar o povo de Israel contra os seus opressores. E ele questiona, né? Não foste vós, vocês não me aborreceram e agora me expulsaram da terra, me expulsaram da região e agora vem até mim, recorre a mim no momento em que vocês estão em aperto, né? E os anciãos respondem a ele, é por isso que estamos recorrendo a ti, porque estamos em aperto, mas venham até nós e seja o nosso líder, seja o nosso chefe, não só nosso dos guerreiros, mas também de toda a Israel, né? Então isso fez com que os olhos de Jefté brilhassem, porque seria uma chance para ele de mostrar aos seus irmãos o seu valor, seria uma chance agora dele dar a volta por cima, seria uma chance agora de Jefté mostrar para todo aquele povo que ali virou as costas para ele, mostrar que realmente ele era um homem valente, um homem valoroso, um homem útil, não só à sua família, mas também útil a todo o povo de Israel. Então Jefté agora, movido por um desejo de autossuperação, de dar a volta por cima, de mostrar realmente o seu valor, ele volta com os anciãos até a terra de Gileade em prol de lutar realmente contra os amonitas ali que estavam sobrepujando, né? Estavam ali agora impondo o povo
o povo de Israel ali, a opressão. Então ele volta àquela terra, volta a Gileade, na condição de ser realmente o seu chefe, de ser o seu governador. E antes do seu primeiro ato governamental, lá no versículo 11 do capítulo 11 de Juízes, vai mostrar que Jefté, ele se consagra ao Senhor. Ele vai agora e consagra-se ao Senhor lá na terra de Mispa. Então, antes que Jefté parta para o confronto direto, antes que ele realmente inicie essa batalha, essa guerra, ele tenta fazer um esforço diplomático. Está lá, é o número 2 da prioridade. E a gente pode ver lá no Juízes capítulo 11, no versículo 12 em diante, que diz assim: Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Versículo 13, respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porque subiste de Israel, do Egito, me tomou a terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Versículo 14, porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Então podemos observar que Jefté, ele tenta fazer realmente, ele tenta realizar um desfecho de forma pacífica, ele tenta realizar um desfecho de forma amigável com o rei, né? Só que ele tenta mostrar que a conquista da terra, ela foi legítima, que eles conseguiram essa terra através dos seus antigos moradores, os amorreus, né? Que quando eles estavam instalados ali, os amorreus haviam entrado em conflito primeiramente com o povo de Israel, e o povo de Israel estava ali pacificamente, então foi obrigado a se defender, e ali nessa batalha saiu vencedor e conquistou agora a terra. E eles estão agora há 300 anos naquela terra. E agora o povo de Moabe, né, vai lá e tenta agora conquistar uma terra que nunca foi deles. Então Jefté vai, negocia, apresenta os argumentos e dizendo até que os antigos reis de Moabe reconheciam também que essa terra pertencia de forma legítima, foi conquistada de forma legítima pelo povo de Israel. Mas a gente vai observar que agora o rei de Moabe, esse povo moabita, tenta tomar a terra de Israel, porque Israel está enfraquecida, porque Israel agora não é mais aquela potência que vencia, que conquistava todos os povos, todos os exércitos. Israel agora está enfraquecido, uma vez que ele passou a adorar outros deuses, passou a ser subjugado por outras nações, Deus o entregou nas mãos de outras nações, e com o passar do tempo Israel veio perdendo agora essa potência, veio se dividindo em tribos. Então agora, principalmente pelo fato de Israel estar afastado do Senhor, então isso o enfraqueceu. As conquistas não acontecem mais, as vitórias não vêm mais, e esse povo agora está enfraquecido. E uma vez que o povo está enfraquecido, agora o inimigo vê a possibilidade de ali subjugar o povo de Israel. Agora o inimigo vê essa possibilidade de tomar aquilo que Israel tinha. Então devemos também tomar para nós essa lição, que todas as vezes quando nós nos enfraquecemos, todas as vezes que nós nos tornamos fracos, lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, vai falar assim: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, assim também somos nós cristãos. Então, quando nós estamos fortes, quando nós estamos fortalecidos no Senhor, o inimigo pode até tentar, mas quando nós resistimos ao inimigo, o inimigo foge de nós. Mas quando nós estamos fracos,
nós nos tornamos uma presa fácil ao inimigo. Satanás está ao derredor, como leão ao derredor, rugindo. Então, no momento de fraqueza, no momento de descuido, no momento que vamos dar a brecha, é ali que o inimigo tenta atacar, é ali que o inimigo tenta agora se sobrepor. O número 3 da primeira unidade ainda também vai falar da declaração de posse, que está lá em Juízes capítulo 11, verso 24, que vai dizer assim: não é certo que aquilo que Quemos te deu, consideras como tua possessão, assim possuiremos nós o território de todo e quanto o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Então aqui o mensageiro de Jefté está explicando ao rei que assim como o rei, com o argumento que chegou para o mensageiro de Jefté, dizendo que Quemos havia dado esse território dos moabitas, e agora o Israel estava com esse território, que ele tinha que dar pacificamente. Então assim também o argumento partiu de Jefté através do mensageiro, dizendo assim: assim como o Deus de vocês, o Quemo, lhe deu essa terra, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos tirou nossos pais, os nossos antepassados, lá da terra do Egito, com a mão poderosa, ele nos deu essa terra como herança. Então ele pertence a nós. A segunda unidade ela vai falar sobre a vitória de Israel e o voto de Jefté. O número 1 da segunda unidade fala sobre o voto imprudente. Está lá em Juízes, capítulo 11, no versículo 31, que diz assim: quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então observe bem que o voto que aqui Jefté está fazendo é um voto precipitado, é um voto imprudente, visto que no versículo 29 a gente vai observar que o Senhor veio sobre Jefté, ou seja, o Espírito de Deus ele se lançou, ele tomou para si Jefté. Então já era uma garantia de que realmente a vitória era certa. Além de ser precipitado, esse voto é um voto que é considerado abominável aos olhos do Senhor. Então essa é uma passagem muito debatida, muito questionada, para saber exatamente o que ele está se referindo a esse voto, o que Jefté está se referindo a esse voto. Uns dizem que ele estava se referindo a um animal quando saísse da sua casa, e outros dizem não, seria realmente um ser humano, porque ele usa a expressão quem primeiro sair ao encontro, quem primeiro me sair ao encontro. Então está se referindo realmente a uma pessoa. Então é algo abominável aos olhos do Senhor, que já está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 18, e também em Deuteronômio, capítulo 12, também vai dizer. O Pentateuco já era de conhecimento de todo Israel, ou já deveria ser de conhecimento de todo Israel, porque são os princípios que Deus colocou, são as ordenanças que Deus colocou, e ali Moisés, ele não só escreveu, mas também divulgou para todo o povo de Israel. Então, a gente observa aqui que Jefté ele foi levantado pelo Deus Todo-Poderoso para ser um libertador, mas ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso que o chamou. Então, a gente vai observar que lá no capítulo 11, no versículo 32, a gente vai ver que esse clamor de Jefté ele foi atendido, porque o versículo 32 diz assim: assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então, com a vitória do povo de Israel, na qual Deus entregou os inimigos em suas mãos, observou-se novamente a disponibilidade de Deus em exercer a misericórdia para com esse povo. Uma vez que Deus sabia que esse povo não estava com o coração totalmente arrependido, não estava realmente arrependido de coração e de alma. Sabia também que Jefté estava utilizando toda essa situação de mostrar ali a toda a nação
que ele era corajoso, que ele era valente e que ele tinha algo pessoal da parte de Jefté, né? Mas todos os anciãos que quando foram até Jefté e mostraram ali que ele seria realmente o líder e colocou ele como líder, mas também o destino da nação de Israel na mão do Senhor. Então Israel tinha agora mais uma oportunidade, né, de se santificar diante do Senhor, né? Como diz lá em Levítico, no capítulo 11, versículo 45, ele diz assim: eu sou o Senhor que te faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santo, porque eu sou santo. Então, assim também, Deus ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos os momentos nós temos a oportunidade de ter sobre nós a misericórdia do Senhor e saber e confiar que o Senhor nos tirou do reino das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor, na sua maravilhosa luz. Então temos essa oportunidade todas as vezes que nós nos arrependemos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E o número 3 da segunda unidade, ele vai falar sobre o fracasso pessoal, né? Que a gente vai ver lá no versículo 34 do capítulo 11, que vai dizer assim, olha, vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela a filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, filha minha, tu me prostra por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Então, o voto que Jefté havia feito de a primeira pessoa que saísse da sua casa quando ele conquistasse, o Senhor entregasse a vitória a ele, quando ele chegasse na sua casa, a primeira pessoa que saísse da sua casa, essa pessoa ele ia entregar ao holocausto. Então, quando ele se depara, ele vê a filha dele saindo, dançando, e aí nesse mesmo momento ele se prostra ao chão, rasga suas vestes, né? E fala para ela que ela era o motivo de ele estar ali prostrado, porque ele havia feito um juramento, ele havia feito agora um voto ao Senhor e ele não iria voltar atrás. E o interessante é que ela consente realmente, ela consente que ele não voltasse atrás e que realizasse o sacrifício e que só desse um tempo de alguns meses para que ela fosse chorar e depois ele viesse a concluir o voto que havia feito. E a terceira unidade ela vai falar sobre o conflito interno. O número 1 diz assim, a tribo de Efraim se ofende, está lá no versículo 1 do capítulo 12. E disseram a Jefté, por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Então, alguns meses após a vitória conquistada, agora a tribo de Efraim, os líderes da tribo de Efraim, vai até a presença de Jefté e questiona por que eles foram à guerra e contra os moabitas e não chamaram eles, né? Então eles estavam tendo isso como uma afronta. A tribo de Efraim era considerada muito carnal e não reconhecia a divindade de Deus sobre Jefté. Então esse questionamento do povo de Efraim, ele gerou ali uma guerra interna, gerou ali um conflito, uma guerra civil. Agora o povo de Efraim contra os gileaditas entram numa batalha entre irmãos. É o que registra lá no versículo 4 do capítulo 12, que diz assim, ajuntou Jefté todos os homens de Gileades e pelejou contra Efraim, e os homens de Gileades feriram Efraim, porque estes disseram, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales de Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és de Efraim? Se respondesse não, então lhes tornavam dizes, pois Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então perguntava dele
e o matava no Val do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Então a gente vai observar que aqui houve uma batalha, uma guerra civil, aonde agora o povo de Gileade, eles começam agora a tomar vantagem com relação ao povo de Efraim. O povo de Efraim, muitos vão caindo, muitos vão sucumbindo e a grande maioria foge. E à medida que eles fogem, agora o povo de Gileade, ali comandado por Jefté, ele fica no Val do Jordão e ali era passagem obrigatória para quem estava passando, queria retornar para Efraim. E à medida que eles tentavam passar, havia uma pergunta, eles faziam a pergunta: você é de Efraim? Se a resposta fosse não, eles forçavam a pessoa a pronunciar a palavra Shibolete. Então essa palavra Shibolete, quando eles pronunciavam, tinham o costume de pronunciar com a letra S. Em vez de falar Shibolete, eles falavam Sibolete. Então já era ali uma forma de identificar quem morava ou quem era do povo de Efraim. Então quando eles respondiam de forma errada, ali eles eram imediatamente executados. E a palavra diz, né, que ali caíram 42.000 efraimitas, né, ali naquela ocasião. E Jefté julgou o povo por 6 anos e depois morreu e foi sepultado ali na cidade mesmo de Gileade. Número 3 da terceira unidade, ele vai falar sobre os demais juízes. O juiz Ibizan, que foi o 9º juiz de Israel, julgou o povo por 7 anos e o que chamava atenção era a quantidade, a sua família muito grande, tinha 30 filhos e 30 filhas. Já o juiz Elon era o 10º juiz, ele julgou Israel por 10 anos. E o juiz Abdon é o 11º juiz de Israel, liderou por 13 anos. Então vai observar que os juízes, considerados juízes menores, eles não tinham grandes referências a respeito deles. Então, com isso, eles têm umas passagens muito discretas. Não tem também como dizer que o Espírito do Senhor se apossava dele. Também não tem como dizer isso. E também a Bíblia não relata que no momento de que eles julgavam, houve paz em Israel. Também não fala. O que se fala ou o que se percebe é que eles eram muito prósperos, que eles acabavam fazendo uma espécie de miscigenação, porque eles entregavam seus filhos, as suas filhas, a casarem com filhos e filhas também dos povos estrangeiros. E com isso nós chegamos aqui à nossa aplicação pessoal, que diz assim: Deus não depende das nossas qualidades, nem se limita aos nossos defeitos. Ele tudo pode, conforme seus propósitos e mediante a fé que há em nós. Então Deus ele não vai se limitar às nossas qualidades. Deus ele não vai depender, na verdade, das nossas qualidades, ele nem vai se limitar aos nossos defeitos. Deus, ele é Deus, ele usa quem ele quer, ele usa a hora que ele quiser, de acordo com o seu propósito, mediante a fé que há em cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, professor, coordenador da Escola Bíblica Dominical, esse comentário lhe ajudou, foi útil para você, que você possa crescer na graça, no conhecimento e que a gente possa se encontrar nas próximas aulas. A paz do Senhor a todos.